Olá, sejam bem-vindos. Você está acompanhando a programação da Rádio JC Guaçucê, a rádio da família. E como é bom, meu querido ouvinte, meu irmão, ter você aqui conosco em mais um programa Conhecendo a Igreja, com Márcia Cândido e José Rodrigues, alegrando a nossa tarde com a sua companhia. Hoje é 1º de abril de 2023, em Guaçucê, 14 horas. Iniciemos o nosso programa levando até Deus as nossas orações, os nossos agradecimentos, ele que está sempre presente na nossa vida. Não o vemos, mas nós sentimos a sua presença, nos dando força, nos guiando, nos protegendo. Muitas vezes até de nós mesmos ele nos protege, né? Quando fazemos as nossas escolhas erradas, né? Estamos na 5ª semana da Quaresma e possamos assim, meu querido ouvinte, fazer uma reflexão. Como eu estou vivendo esse tempo de Quaresma? O que mudou na minha vida nesse tempo? Eu fiz a verdadeira conversão na minha vida? O meu coração está fechado ou ele se abriu nesse momento ao perdão? Porque quando nós perdoamos, nós damos oportunidade também ao nosso irmão, né? Que a gente esteja mais humilde e que não continuamos assim com o coração avarento. Estou jejuando, estou participando das vias sacras na minha comunidade. Estou evitando julgar o nosso irmão, porque muitas vezes, meus irmãos, nós fazemos o papel de Deus na vida dos outros. Deixamos os nossos problemas e os nossos pecados de lado e vamos apontar o dedo ao outro, né? E não cabe a nós julgar o nosso irmão, né? Peçamos a Deus pelos nossos enfermos, pelos idosos, pelo fim da guerra, pelos nossos jovens que estão tirando as suas vidas. É deprimente, é triste, e que a gente possa estar sempre em oração na nossa casa, na nossa família, pedindo a Deus por todos. Vigiai e orai, meus irmãos, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Hoje no nosso programa nós temos como tema o que é graça. Invoquemos então a Santíssima Trindade para ficar conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Não mude de sintonia, continue ligadinho porque está chegando o José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema o que é a graça. Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas do professor Felipe Aquino. Então, a palavra graça tem muitos significados. Pode significar encanto, quando dizemos ela movimenta-se pela sala com graça. Pode significar benevolência, se dizemos é uma graça que espero alcançar na sua bondade. Pode significar agradecimento, como na ação de graças das refeições. E ainda se podem acrescentar meia dúzia mais de exemplos em que se usa habitualmente a palavra graça. Na ciência teológica, porém, graça tem um significado muito estrito e definido. Antes de mais nada, designa um dom de Deus, não qualquer tipo de dom, mas um que é muito especial. A própria vida é um dom divino. Para começar, Deus não tinha obrigação de criar a humanidade e muito menos de criar-nos a você e a mim como indivíduos, e tudo o que acompanha a vida é também dom de Deus. O poder de ver e falar,
a saúde, os talentos que podemos ter, cantar, desenhar ou cozinhar um prato. Absolutamente tudo é dom de Deus, mas são dons chamados naturais. Fazem parte da nossa natureza humana. Existem certas qualidades que têm a acompanhar necessariamente uma criatura humana, tal como Deus a designou, e propriamente não se pode chamar graças. Em teologia, reserva-se a palavra graça para descrever os dons a que o homem não tem direito, nem sequer remotamente. Dons a que a sua natureza humana não lhe dá acesso. Usa-se para nomear os dons que estão sobre a natureza humana. Por isso dizemos que a graça é um dom sobrenatural de Deus. Mas a definição ainda está incompleta. Há dons de Deus que são sobrenaturais, mas em sentido estrito não se podem chamar graças. Por exemplo, uma pessoa com câncer incurável pode curar-se milagrosamente em Lourdes. Neste caso, a saúde dessa pessoa será um dom sobrenatural, pois foi-lhe restituída por meios que ultrapassam a natureza. Mas se quisermos falar com precisão, essa cura não é uma graça. Há também outros dons que, sendo sobrenaturais na sua origem, não podem ser qualificados como graças. Por exemplo, a Sagrada Escritura, a Igreja ou os sacramentos são dons sobrenaturais de Deus, mas este tipo de dons, por sobrenaturais que sejam, atuam fora de nós. Não seria incorreto chamá-los graças externas. A palavra graça, porém, quando utilizada em sentido simples e por si, refere-se àqueles dons invisíveis que residem e operam na alma. Assim, precisando um pouco mais a nossa definição, diremos que graça é um dom sobrenatural e interior de Deus. Mas isto levanta-nos imediatamente outra questão. Às vezes, Deus dá a alguns eleitos o poder de predizer o futuro. É um dom sobrenatural e interior. Chamaremos graça ao dom de profecia? Mais ainda, um sacerdote tem o poder de mudar o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo e de perdoar os pecados. São certamente dons sobrenaturais interiores. Serão graças? A resposta é não. A ambas as perguntas. Estes poderes, ainda que sejam sobrenaturais interiores, são dados para benefício de outros, não daquele que os possui. O poder que tem um sacerdote de oferecer a missa não lhe foi dado por si mesmo, mas para o corpo místico de Cristo. Um sacerdote pode estar em pecado mortal e, no entanto, a sua missa será válida e obterá graça para os outros. Pode estar em pecado mortal, mas as suas palavras de absolvição perdoarão aos outros os seus pecados. Isto leva-nos a acrescentar outro elemento à nossa definição de graça. É um dom sobrenatural interior de Deus, concedido para a nossa própria salvação. Uma última questão: se a graça é um dom de Deus, a que não temos absolutamente nenhum direito, por que nos é concedida? As primeiras criaturas conhecidas a quem se concedeu a graça foram os anjos e Adão e Eva. Não nos surpreende que, sendo a bondade infinita, Deus tenha dado a sua graça aos anjos e aos nossos primeiros pais. Não a mereceram, é certo, mas embora não tivessem direito a ela, não eram positivamente indignos desse dom. Não obstante, depois que Adão e Eva pecaram, eles e nós, seus descendentes, não só
não mereciam a graça, como eram indignos, e com eles nós, de qualquer dom além dos naturais ordinários, próprios da natureza humana. Como se pôde satisfazer a justiça infinita de Deus, ultrajada pelo pecado original, para que a sua bondade infinita pudesse atuar de novo em benefício dos homens? A resposta arredondará a definição de graça. Sabemos que foi Jesus Cristo quem, pela sua vida e morte, prestou a justiça divina, a satisfação devida pelos pecados da humanidade. Foi Jesus Cristo quem nos ganhou e mereceu a graça que Adão, com tanta precipitação, havia perdido. E assim completamos a nossa definição dizendo: a graça é um dom de Deus sobrenatural e interior, que nos é concedido pelos méritos de Jesus Cristo para nossa salvação. Uma alma, ao nascer, está às escuras e vazia, sobrenaturalmente morta. Não existe nenhum laço de união que a ligue a Deus. Não tem comunicação. Se alcançássemos o uso da razão sem o batismo e morrêssemos sem cometer um só pecado pessoal, uma hipótese puramente imaginária, virtualmente impossível, não poderíamos ir para o céu. Entraríamos num estado de felicidade natural a que, por falta de outra palavra melhor, chamamos limbo, mas nunca veríamos a Deus face a face, como Ele é realmente. A título de esclarecimento, o Catecismo da Igreja Católica recorda: todo homem que, desconhecendo o Evangelho de Cristo e sua Igreja, procura a verdade e pratica a vontade de Deus segundo o conhecimento que tem dela, pode salvar-se. Podemos supor que tais pessoas teriam desejado explicitamente o batismo se tivessem tido conhecimento da sua necessidade. Parágrafo 1260. Este ponto merece ser repetido. Por natureza, nós, seres humanos, não temos direito à visão direta de Deus, que é a felicidade essencial do céu. Nem sequer Adão e Eva, antes da sua queda, tinham direito algum à glória. Com efeito, no estado que poderíamos chamar puramente natural, a alma humana não tem o poder de ver Deus. Simplesmente não tem capacidade para uma união íntima e pessoal com Deus. Mas Deus não deixou o homem no seu estado puramente natural. Quando criou Adão, dotou-o de tudo o que é próprio de um ser humano, mas foi mais longe e deu também à alma de Adão certa qualidade ou poder que lhe permita viver em íntima e ainda que invisível união com ele nesta vida. Esta qualidade essencial da alma, este poder de união e intercomunicação com Deus, está acima dos poderes naturais da alma e por esta razão chamamos a graça uma qualidade sobrenatural da alma, um dom sobrenatural. O modo que Deus teve de comunicar esta qualidade ou poder especial à alma de Adão foi a sua própria inabitação nela, de uma maneira maravilhosa, que será para nós um mistério até o dia do juízo. Deus fixou morada na alma de Adão, e assim como o sol comunica luz e calor à atmosfera que o rodeia, Deus comunicou à alma de Adão esta qualidade sobrenatural, que é nada menos que a participação, até certo ponto, na própria vida divina. A Deus mais flui dele e o resultado da sua presença na alma. Esta qualidade sobrenatural da alma produz ainda um outro efeito.
não só nos torna capazes de alcançar uma íntima união e comunicação com Deus nesta vida, como também prepara a alma para outro dom que Deus lhe acrescentará após a morte, o dom da visão beatífica, o poder de ver Deus face a face, tal como ele é realmente. O leitor já terá reconhecido nessa qualidade sobrenatural da alma de que falamos acima do dom de Deus, a que os teólogos chamam graça santificante. Descrevia antes de nomeá-la, na esperança de que o nome tivesse mais pleno significado quando chegássemos a ele, e no dom acrescentado da visão sobrenatural após a morte, aquilo a que os teólogos chamam em latim lumen gloriae, isto é, luz da glória. Ora, bem, a graça santificante é a preparação necessária, um pré-requisito para esta luz da glória. Ora bem, a graça santificante é a preparação necessária, um pré-requisito. Então, meus amados irmãos, esta graça santificante, a morada do próprio Deus em nossa alma, né, como Santo Agostinho disse certa vez, te procurei, te busquei fora e tu estavas dentro. Ou Santa Teresa de Ávila, no seu livro Castelos Interiores, vai dizer que nós encontraremos a Deus em nossa morada, ou seja, dentro de nós, em nosso coração, lá no fundo da nossa alma. Então, meus amados irmãos, esta graça santificante, este pré-requisito para a luz da glória, que é o próprio Deus, é o que nós estamos falando hoje, a graça. O que é a graça? Essa graça santificante que traz para nós esta união íntima com o próprio Deus. Como uma lâmpada elétrica se tornaria inútil se não houvesse uma tomada onde ligá-la. Assim, a luz da glória não poderia aplicar-se a uma alma que não possuísse a graça santificante. Mencionei atrás a graça santificante referida a Adão. Deus, no mesmo ato em que o criou, colocou-o acima do simples nível natural, elevou-o a um destino sobrenatural, conferindo-lhe a graça santificante. Pelo pecado original, Adão perdeu essa graça para si e para nós. Jesus Cristo, pela sua morte na cruz, transpôs o abismo que separava o homem de Deus. O destino sobrenatural do homem foi restaurado. A graça santificante é comunicada a cada homem individualmente no sacramento do batismo. A graça de Cristo é o dom gratuito que Deus nos faz da sua vida, infundida pelo Espírito Santo em nossa alma, para curá-la do pecado e santificá-la. Trata-se da graça santificante ou deificante, recebida no batismo. É em nós a fonte da obra da santificação. Parágrafo do Catecismo, número 1999. Quando nos batizamos, recebemos a graça santificante pela primeira vez de Deus, o Espírito Santo, por apropriação, estabelece a sua morada em nós. Com a sua presença, comunica à alma essa qualidade sobrenatural que faz com que, de uma maneira grande e misteriosa, ele se veja em nós e, consequentemente, nos ame. E já que esta graça santificante nos foi conquistada por Jesus Cristo, por ela estamos unidos a Ele, compartilhamos-lo com Cristo. E Deus, por conseguinte, nos vê como vê o seu Filho, e cada um de nós se torna filho de Deus. Então, meus amados irmãos, é no batismo que nós recebemos a graça santificante,
o dom de Deus, que é o Espírito Santo, né? E aí ele vai nos ver e nos amar como o próprio Jesus, pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós na cruz, por mim e por você, amado ouvinte. Faz-me lembrar muito bem da história de Jacó e de Esaú, né? Onde Rebeca, sua mãe, vai fazer com que Jacó mate 2 cabritos e ela prepara o guisado para seu pai Isaque, que já não enxerga e quer abençoar o seu filho. E aí, posteriormente, faz com que ele use uma pele de um dos cabritos para que o pai pensasse que era Esaú, e usando uma veste de Esaú, exale o cheiro, o perfume do seu filho predileto e o seu filho mais velho, já que são gêmeos. Então, essa história é contada por um grande santo da nossa Igreja Católica, São Luís Maria Grignon de Montfort. Então, pelos méritos de Cristo é que nós vestimos esta veste, que é o próprio Cristo Jesus, para que Deus exale o perfume do seu sacrifício em nossa vida. E esta graça santificante de Deus, que é o Espírito Santo, vai trabalhando em nós o dom de Deus para que nós possamos ir nos santificando em nossa jornada aqui na terra, em nossa caminhada rumo à pátria celeste, que é o céu, que é o próprio Deus, a visão beatífica de Deus, que nós só poderemos ver por conta desta graça santificante, graça que não merecemos, mas que Cristo ganhou por nós, nos reconciliando com o Pai e nos elevando à condição de filhos adotivos. Então, é uma graça dada por Deus, concedida pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. E a graça santificante é chamada também graça habitual, porque tem por finalidade ser condição habitual, permanente da alma. Uma vez unidos a Deus pelo batismo, deveríamos conservar sempre essa união invisível aqui, visível na glória. Este texto foi retirado do livro A Fé Explicada, de Léo Trecet. Então, meus amados irmãos, como nós vemos, a graça santificante que nos é comunicada pelo batismo, em virtude dos méritos de Jesus Cristo, nos traz essa união com Deus, essa união que, embora nós não vemos, mas muitas vezes podemos perceber quando nos reconciliamos pelo sacramento da confissão, sacramento da penitência. Então, nós buscamos mais intensamente a Deus com uma vida de oração. E aí nós vamos percebendo sutilmente estas mudanças que esta graça, dom de Deus, vai fazendo em nossa vida, em nossas atitudes. Então a graça sempre está ao nosso alcance, basta que nós possamos buscá-la intensamente, uma vida de oração, uma vida sacramental, sacramento da Eucaristia, sacramento da penitência ou confissão, esse dom que Deus nos concede no batismo vai nos levando a uma união mais íntima e perfeita com Deus durante a nossa jornada. Ele só precisa do nosso sim a Deus, como Davi o deu, como tantos outros exemplos de fé que nós podemos ver na Sagrada Escritura deram em resposta a Deus, em resposta ao dom de Deus. Então, meus amados irmãos e ouvintes, esse tempo de um pequeno intervalo e já retornamos. Já retornamos, amados irmãos, deste nosso pequeno intervalo.
Estávamos falando da graça, a graça santificante, este dom que está ao nosso alcance, este dom gratuito de Deus para cada um de nós. Em sua infinita misericórdia, Deus põe à disposição de seus filhos para a sua santificação uma incomensurável quantidade de dons e graças. Alguns destes favores divinos Ele nos dispensa a todo e qualquer fiel. Outros, porém, em sua sabedoria, o Criador os reserva para algumas almas eleitas. É o caso do dom da profecia, de fazer milagres e de tantos outros, concedidos apenas em determinadas circunstâncias, de acordo com as necessidades da Santa Igreja. Alguns pensam que esta categoria especial de dons pertence à graça da contrição perfeita. Isto não é real. Muito ao contrário, esta graça está sempre ao alcance de todos os fiéis, sem qualquer exceção. Mas ainda ela é de fundamental importância na vida espiritual de todo batizado. Entre os livros que tratam do tema, destacam-se o do padre Johann von der Driesch, intitulado A Contrição Perfeita, uma chave de ouro para o céu. Nele, esse fervoroso sacerdote da Arquidiocese de Colônia expõe a doutrina católica a respeito com a clareza do bom pedagogo e o ardor do apóstolo empenhado na salvação das almas. Então, elementos da contrição autêntica ou contrição perfeita. A contrição, o arrependimento, é a dor de alma que a pessoa sente por haver pecado. Essa dor só é verdadeira quando o pecador detesta a má ação praticada e tem o propósito de não mais pecar. Por exemplo, se um ladrão se diz arrependido de um roubo cometido, mas não tem horror ao crime em si, nem faz o propósito de se corrigir, não se pode afirmar que esteja contrito. Para ser autêntica, a contrição precisa ser interna, ou seja, provir de fato da alma. Não pode reduzir-se a meras palavras pronunciadas sem reflexão. Deve também ser geral, isto é, abranger todos os pecados, ao menos todos os pecados mortais. É necessário, por fim, que ela seja sobrenatural, quer dizer que tenha por base alguma verdade de fé. O temor de Deus, que tem o direito de ser obedecido, o amor de Deus, que nos ama, o desejo do céu, o medo do inferno, etc. Então, meus amados irmãos, aqui me lembra muito o fato narrado no programa anterior sobre a contrição de Davi, quando confrontado pelo profeta Natã sobre o adultério e o assassinato de Urias. Então, ele teve esta contrição perfeita, este dom de Deus, e se arrependeu profundamente do seu pecado e teve o propósito de mudança, de mudar de vida, de horror a todo e qualquer pecado que ele cometeu. E por isso Deus o perdoou, né, salvando assim a sua vida e fazendo com que a promessa de um descendente da casa de Davi sempre como rei, até o rei perfeito, que é o próprio Cristo, que vem da descendência de Davi. Se alguém assalta um banco e depois se arrepende porque está em risco de ser preso, isso não é autêntica contrição, pois se baseia em motivos meramente naturais. Então, qual é a essência? A vontade de afastar-se do pecado. Esta é a essência da contrição perfeita,
Como acima dizemos, a graça do arrependimento está ao alcance de todos. Para obtê-la, basta manifestar a Deus com sinceridade de alma o seu pesar por tê-lo ofendido e o firme propósito de não tornar a pecar. A essência da contrição está na alma, na vontade de afastar-se deveras do pecado, de converter-se a Deus, afirma o padre Johann von den Driesch. Contrição perfeita e imperfeita. A contrição de um pecador pode ser perfeita ou imperfeita, dependendo dos motivos que o levem a tê-la. A contrição perfeita procede do amor. O pecador se arrepende pelo fato de ter ofendido a Deus, infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. A imperfeita é a contrição que decorre do temor. A pessoa aborrece o pecado pelo medo de perder o céu e ser lançado no inferno. Por que é chamada de imperfeita? Porque nela o pecador toma em consideração principalmente a si mesmo e não a Deus. Exemplos de verdadeira contrição. No pátio da casa do sumo sacerdote Caifás, São Pedro negou 3 vezes a Jesus. Em seguida saiu e chorou amargamente. Mateus, capítulo 26, versículo 75. Por que chorou São Pedro? Se fosse pelo fato de passar vergonha diante dos outros apóstolos, seria uma dor meramente natural. Não existiria verdadeira contrição. Se fosse por medo de ser excluído do reino de Cristo, ele teria uma contrição autêntica, mas imperfeita. Ele chorou, porém, por um motivo muito elevado, como diz o padre von den Driesch. Pedro arrependeu-se e chora, antes de tudo, porque ofendeu a seu amado Mestre, tão bom, tão santo, tão digno de ser amado. Tem, pois, verdadeira e perfeita contrição. Os evangelhos nos narram mais um magnífico exemplo de contrição perfeita, o da pecadora que se prostra aos pés de Jesus, banha-os com suas lágrimas, enxuga-os com seus cabelos, beija-os e, por fim, os unge com perfumes. E o Divino Mestre declara que seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela muito amou. Lucas, capítulo 7, versículo 47. A contrição perfeita e confissão. Que pela contrição perfeita o pecador obtém o perdão dos seus pecados antes mesmo de confessar-se, é doutrina afirmada no Concílio de Trento, 14ª sessão, no capítulo 4. Então, entretanto, adverte o mesmo concílio, ela não dispensa o pecador da necessidade de acusar-se de todos os seus pecados mortais no sacramento da confissão e de receber a absolvição do ministro de Deus, de modo que, no próprio ato de contrição perfeita, deve estar incluído o propósito de confessar-se. Quanto tempo depois? É pelo menos muitíssimo aconselhável confessar-se logo que possível. Até porque, meus amados irmãos, nós não sabemos o dia que o Senhor irá nos chamar, né, para que nós possamos ir ao seu encontro. Então, embora a contrição perfeita perdoe todos os nossos pecados por misericórdia divina, ela exige também que nós tenhamos o propósito de nos confessar. Caso não ocorra a confissão, por exemplo, uma fatalidade, a gente nunca sabe, então os nossos pecados estão perdoados e Deus leva isto em consideração, que nós tínhamos o propósito de nos confessar. Mas se nós adiamos esta decisão de confessar e ficamos protelando, então isto também vai depor contra
a nossa intenção de mudar, de nos acusar da confissão. Então, mas é tão difícil ter contrição perfeita. Poderá alguém pensar? Puro engano. Para dar-nos essa graça, Deus exige de nós uma atitude bem ao nosso alcance, desejá-la realmente e pedi-la com insistência. O padre Johann von den Dresch sugere em esta curta oração: Senhor, dai-me a graça do perfeito arrependimento, da perfeita contrição dos meus pecados. A quem assim pede, com boa vontade e de coração sincero, Deus não deixará de atender. Isto é uma verdade, meus amados irmãos, porque Deus sempre atende aquele pedido que nos leva em direção à salvação. Então, tudo que contribui para a nossa salvação, para a nossa santificação, Deus atende perfeitamente. E é assim que nossa mãezinha, a Maria Santíssima, mãe de nosso Senhor e nossa, consegue tantas graças para os seus filhos, porque ela tem sempre esta intenção de nos levar para Deus, de nos levar para o seu Filho Jesus e o fim, que é a nossa salvação. Então, os efeitos da contrição perfeita são maravilhosos, os efeitos e benefícios que a contrição perfeita nos obtém. A quem é pecador, ela perdoa imediatamente os pecados cometidos, dissolvendo-lhe a graça santificante, devolvendo-lhe a graça santificante pela qual ele volta a ser filho de Deus, livrando-o das penas do inferno e restituindo-lhe os méritos perdidos. Sempre, meus amados irmãos, quando nos referimos a isto, temos por mente os méritos de Cristo. Então, é pelos méritos de Cristo que nós recebemos esta graça do amor infinito e misericordioso de nosso Deus. Dir-se-á então que a contrição perfeita beneficia apenas a quem cometeu o pecado mortal. Não é verdade, pois ela robustece o estado de graça naqueles que não o perderam. Cada ato de contrição perfeita aumenta o grau da graça santificante em nossa alma, tornando-a mais formosa aos olhos de Deus. Eis aí um imenso dom que Deus deixou ao nosso alcance. Saibamos bem aproveitar esta dádiva celeste, procurando fazer diariamente muitos atos de contrição perfeita, pois além dos benefícios enumerados acima, quem se habitua a fazê-los com frequência, os repetirá, por assim dizer, instintivamente na hora da morte. Portanto, uma prática benéfica também nos casos de pecados veniais ou até mesmo quanto às imperfeições. Então, meus amados irmãos, quanto mais nós pedimos, quanto mais nós desejamos esta graça santificante, esta graça da contrição perfeita, mais benefícios traz para a nossa alma e mais robustece, mais nos fortalece nesta busca pela santidade. É o que acontece com os santos da nossa igreja, meus amados irmãos, de tanta vez repetir esta contrição perfeita, eles foram se unindo cada vez mais e de maneira mais perfeita a Deus. Então, essa graça, nós devemos buscá-la incessantemente, né? De maneira que nós possamos ir mais perfeitamente nos unindo a Deus. Então, a graça de Deus retorna, meus amados irmãos, para cada vez mais em nossa vida e nos unindo de uma maneira mais perfeita a Deus. E é o que Deus mais deseja e mais quer, que nós sejamos fiéis
Então, meus amados irmãos, devemos buscar intensamente esta graça. E que bela oração ensinada por este sacerdote, uma oração curtinha, mas que nós devemos pedir cada vez mais. Então, a graça é um encontro real entre duas liberdades, meus amados irmãos. É a encruzilhada de dois amores, o amor infinito e fiel de Deus com o nosso amor, resposta a este amor de Deus. Então, é uma graça que vai cada vez mais nos fortalecendo. É uma gratuidade inesperada, superabundante e disponível para a ajuda. É o prolongamento de sua presença nas realidades humanas. É Deus sendo presença em nossa vida, meus amados irmãos. Então, espero que vocês tenham gostado desta nossa conversa sobre o que é graça, sobre a primeira graça, a graça que Deus nos concede, a graça santificante, e também sobre a graça da contrição perfeita, esta graça que vai nos comunicando cada vez mais esta união com Deus e nos fortalecendo na nossa caminhada. Então, meus amados irmãos, hoje, 1º de abril, sábado, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é segundo São João. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: O que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo, sendo sumo sacerdote em função naquele ano. Profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinham subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que o dom de Deus, o dom da profecia, independe da nossa condição de pecado ou não. Nós vemos aqui Caifás, que tomou a decisão de matar Jesus. Estava com as autoridades judaicas, era sumo sacerdote naquele ano, e faz a profecia da morte de Jesus. Então, esses dons de Deus independem da nossa condição de pecador ou não, da nossa vida de santidade ou não. É dom de Deus, dom gratuito, e serve para os outros. Então nós devemos colocar a serviço dos nossos irmãos. Para isto que o dom de Deus serve. Dom de milagres, dom de cura, de profecia. Todos esses dons e outros que não mencionei aqui são para o serviço, para os irmãos, para a edificação da fé em nossos irmãos.
A graça santificante é diferente. Ela serve para a nossa salvação, para a nossa santificação e a contrição perfeita também. Então, meus amados irmãos, nós vimos dois exemplos narrados nos textos que nós falamos há pouco, né? A, a contrição de Pedro e da pecadora, que posteriormente nós vamos descobrir que era Maria, irmã de Lázaro. Então, por conta deste milagre, da ressurreição de Lázaro, muitos creram em Jesus. E os sumos sacerdotes ficaram com medo de perder a sua posição. Não se deram conta de que Deus os chamava para si, para voltarem, para retornarem o caminho, se reconciliar com Ele, e se perderam no caminho da salvação, meus amados irmãos, e nós devemos buscar cada vez mais. Amanhã, domingo de Ramos, nós vamos ter a Semana Santa, meus amados irmãos. Que este tempo favorável da Quaresma possa ter favorecido em nós esta união mais perfeita a Deus, reconciliar-nos com Ele, buscar a nossa união perfeita, uma vida de oração, de união mais próxima e íntima de Deus. Ele está em nós, Ele está dentro de nós por meio da graça santificante que é o Espírito Santo, dom de Deus, dom gratuito, que nos concede no batismo, meus amados irmãos. Que nós possamos agora refletir cada vez mais e buscar esta contrição perfeita, para que assim nós possamos caminhar cada vez mais em direção a Deus, o amor infinito, a misericórdia, este dom gratuito de Deus. Ele nos amou primeiro, que nós possamos buscá-lo cada vez mais, de uma maneira que nós possamos construir uma união mais íntima, assim como os grandes santos, como os santos da nossa igreja conseguiram. Rezemos esta Ave Maria, pedindo estas duas graças, a graça santificante cada vez mais em nossa vida e a graça da contrição perfeita. Pelo nosso Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, nosso bispo Dom Geraldo, pelos sacerdotes do mundo inteiro, nosso pároco Padre José Evanilson, se você pensione o seu bispo, o seu pároco, e rezemos por nós enquanto igreja, pedindo estas graças por intercessão da nossa mãezinha do céu, a Imaculada Virgem Maria, que ela possa interceder por nós junto a Deus, pedindo esta graça para a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Eu sei, meus irmãos, que às vezes nós caminhamos nesse mundo apressado. Tudo que fazemos é com pressa, atordoados para alcançar algo que nos fortaleça, que fortaleça a nossa alma. Mas nós sabemos que tudo isso é passageiro. A alegria permanece alguns dias, o euforismo, e esquecemos muitas coisas realmente valiosas na nossa vida. Como família, filhos, pai, mãe. Não é assim a nossa vida? Andamos apressados e esquecemos o mais importante. E às vezes, meus irmãos, não é possível voltar atrás no tempo. Por isso, meu querido ouvinte, não deixe para amanhã. Ele pode não existir para nós. O momento é aqui e agora. Perdoe. Diga eu te amo para quem você quer dizer. Peça perdão todos os dias a Deus. Hoje é o melhor dia da nossa vida. Vamos viver esse dia.
Cada amanhecer, assim, eu costumo dizer sempre que é uma página em branco, uma nova oportunidade para fazer diferente, para fazer correto, ou consertar o que está errado. E que não esqueçamos de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Vamos estar em oração, vamos frequentar a igreja. Vamos lembrar de pedir perdão a Deus todos os dias. Esse dia é especial, porque é um presente de Deus. Faça isso, lembre de fazer isso todos os dias. Eu quero, já finalizando o programa, agradecer a você pela sintonia. Muito obrigado por estar aqui conosco durante essa hora de programa. Que Deus possa abençoar você com saúde, paz, abençoar a sua família. Ligue para nós. Nós estaremos colocando sua família, você em oração. Muito obrigada pela sintonia. Continue conosco, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti, a Hora da Misericórdia. Um forte abraço a todos vocês, um ótimo final de semana, uma Semana Santa abençoada a todos.